6 atitudes que eu tomei que melhorou muito a qualidade de vida do meu filho TDAH. Gente, eu fiz uma série de vídeos aqui, na verdade ficou bem longa, foram 3 vídeos onde eu contei a história da gente descobrir como foi a questão do TDAH dele, e eu conto, só que ficou picado, né, e nem todo mundo assistiu os 5 vídeos, as 5 atitudes aí que a gente tomou que mudou e muito a qualidade de vida do nosso filho, e para conviver com o TDAH. Ele é TDAH, que é transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, tá? Então, a primeira atitude que a gente tomou pra melhorar muito a qualidade de vida dele foi fazer ele dormir mais. Ele ia no contraturno pela manhã, a aula era tarde, e ele tava sempre no modo reativo, sempre brigando muito. Alguém batia nele, ele batia de volta, porque eu vi a Psimama falando na época que a gente, quando não dorme direito, qualquer pessoa quando não dorme direito, ela tá no modo sobrevivência, então ela tá sempre no modo ataque. Então, isso fazia com que ele sempre reagisse. Depois que a gente regulou o sono, antes ele dormia 9 horas, hoje a gente faz com que ele durma 11 horas, mesmo que a gente não consegue colocar ele tão cedo na cama à noite, a gente deixa ele dormir mais de manhã. Então, 11 horas de sono para uma criança de 6, 7 anos fez toda a diferença, uma criança TDAH. A reatividade dele totalmente foi embora só quando a gente regulou o sono. Depois disso, ele foi pra medicação, tá? E daí tem a série de vídeos aqui, se vocês quiserem ouvir, porque agora eu vou falar só sobre as medidas, que foi a medicação. E uma das questões eu não vou falar sobre dar a medicação, vou falar sobre dar a medicação original, Ritalina, e não a genérica. A genérica, a gente começou dando a genérica, a gente notou uma pequena mudança, tipo 10, 20% apenas, em atenção nele, né, em melhora comportamental. E um dia eu comprei a original e ele mudou 100%. E depois eu voltei a tentar dar a genérica, era como se eu não estivesse dando nada, era como se eu estivesse dando água com sal pra ele, água com açúcar. Então, assim, a Ritalina genérica pro meu filho não faz efeito. A Ritalina normal faz um efeito incrível. A diferença de preço é grande, mas não faz sentido eu ficar dando um remédio faixa preta pro meu filho, sendo que nem funciona. Então, se for pra dar um remédio, vai ser um remédio que funciona. Então, pra mim, a minha experiência da Ritalina genérica não foi boa. A outra coisa que a gente fez foi eliminar, não que ele não coma mais, tá? Mas diminuir e muito corantes alimentícios, corantes vermelhos, tipo bala fine, bala com corante, tipo Doritos, essas porcarias. Ele não tô dizendo que ele não come, gente, ele come, mas muito menos. A gente evita de comprar essas coisas. Diminui o açúcar também, sobretudo à noite. E ele sabe disso, o quanto o açúcar faz mal pra ele à noite. Ele não consegue desligar, porque normalmente à noite ele já tá sem a medicação, e se ele come açúcar, ele fica acelerado, e ele não consegue relaxar, não consegue descansar. Então, açúcar e corantes alimentícios são veneno para quem tem TDAH. Busquem saber disso. Eu não tô dizendo que meu filho não come mais nada, mas eu eliminei de ter em casa, por exemplo. Eu eliminei disso estar na rotina dele, tá? Tomar muito cuidado, como eu disse, às vezes a gente acaba comendo até escondido o doce dele, porque ele não faz muita questão de comer doce, mas se ele vê alguém comendo, ele vai querer comer, então a gente toma cuidado com isso. Outra questão, eu vi que isso é uma pesquisa sobre o uso do óleo de alecrim e de lavanda e também menta piperita, óleos essenciais, de inalar eles, né, quanto isso faz bem-estar, é pro bem-estar da criança. Eu tô tentando fazer um vídeo bem rapidinho, tá, gente? Pesquisem sobre isso, mas fez diferença. Inalar, eu boto umas gotinhas aqui, e ele cheira, né, ele e todo mundo da família, o óleo de alecrim. De manhã, normalmente eu uso pra, ao longo do dia, ele melhorar a atenção dele. E daí tem muitos estudos que falam sobre isso. Vão no ChatGPT e pergunta sobre o uso do óleo de alecrim pra estudos e memória, pra gravar as coisas, tá? E o óleo de menta piperita, ele ajuda também a questão da atenção. Só que a menta piperita não fez tão bem pra ele, tá? Fala sobre isso, só que não fez tão bem pra ele, atacou um pouquinho a sinusite dele. Então, mas fala também sobre esse óleo. E o óleo de lavanda para dormir, gente, ajuda e muito pro TDAH, porque o TDAH, o meu filho nunca teve dificuldade para à noite, ele dorme, ele desliga a noite inteira, mas até ele relaxar, até ele desligar, ele fica falando, ele tem essa dificuldade, e ele sabe que se ele ficar 2 minutinhos quieto, ele desliga o disjuntor mesmo, então ele tem essa resistência, né? Então usar o óleozinho também, bota aqui, inala, cheira antes de dormir, é fantástico, é outra coisa que ajudou e muito. E a última, que foi o uso do fone abafador, para ele fazer as atividades na escola. Nós descobrimos que ele, quando a gente fica totalmente em silêncio, que é bem difícil conseguir ficar 100% em silêncio, né, para ele conseguir fazer as atividades em casa, ele conseguia se concentrar e fazer. Que quando a gente falava qualquer coisa,
Ele dispersava a hiperatividade, mesmo medicado, enfim. Aí a gente decidiu comprar um fone abafador para ele e foi uma evolução gigantesca para ele. E inclusive a professora comentou, né? Ele, na hora de fazer atividade, então ele coloca o fone, fica dentro do mundinho dele e consegue evoluir ali e fazer as atividades dele. Eu espero ter ajudado outras mães aí que têm filhos com TDAH. Tem aqui, como eu disse, são 3 vídeos que eu conto, parte 1, parte 2, parte 3, como eu descobri o TDAH do meu filho, as medidas como a gente... É tudo isso que eu falei aqui pra vocês, mas muito mais explicadinho, muito mais esmiuçadinho, né? São 3 vídeos de 10 minutos. Tem no meu YouTube também esse vídeo mais completo, falando tudo sobre isso. E se você tem um filho com TDAH, essas são medidas que mudam relativamente a vida dele. Meu filho, antes dessa primeira medida, que foi a medida do sono, ele era uma criança extremamente reativa, extremamente agressiva, extremamente irritada, extremamente estressada. Tem mais uma questão também, ele é intolerante à lactose. Então, se ele também consome muita lactose e não toma enzima, não é muita, consome qualquer quantidade, ele fica com a barriga estufada, fica com gases e acaba ficando irritado. Então, se ele consumir evitar de consumir produtos com lactose, e se ele consumir com a enzima junto. Terapias e uma série de coisas a gente faz, mas essas são mudanças que a gente tomou dentro de casa, que a gente inseriu na vida dele e fez toda a diferença. Se você tem uma experiência aí também com filho TDAH ou qualquer outro tipo de neurodivergência que funcionou aí na sua casa, comenta aqui comigo, compartilha esse vídeo com mais mães que eu possa ajudar, que esse vídeo chegue a mais pessoas, que realmente ajude outras mães, porque muda muito a qualidade de vida do nosso filho e muda muito a nossa qualidade de vida também.